Números, capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 4. Quem achou, fala amém. Então vamos lá. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Verso 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Verso 8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Verso 9. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia curado, vivo. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é suficiente. Nós estamos aqui por causa da pregação da Tua palavra, Pai. Nós queremos avançar, prosseguir em Te conhecer, Deus. Nós precisamos de unção, nós precisamos de capacitação, nós precisamos da Tua graça. Deus, não permita que o pastor seja o centro, Pai. Não permita que homem nenhum seja o centro aqui, Pai. Mas que as pessoas venham querer o Senhor. Que as pessoas venham amar o Senhor. Que as pessoas venham ter sede de verdade. Que as pessoas venham sair de uma área de conforto religiosa, superficial, de aparência, e venham viver uma intimidade com o Senhor, Pai. Uma vida com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, aplaudam a Deus, queridos. Queridos, basicamente todos nós sabemos que o povo de Israel, eles foram libertos por Deus. Deus, ele liberta o povo da escravidão. Eles estavam no Egito, mais de 400 anos vivendo no Egito. Eles se tornaram escravos no Egito. Faraó oprimia, maltratava o povo hebreu, maltratava o povo de Israel. Mas Deus levanta um libertador. Deus levanta Moisés, e Moisés, usado por Deus, ele liberta o povo do Egito em direção, vocês estão acordados ainda? Em direção a uma terra prometida, em direção a uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, aquilo que Deus tinha prometido para eles. Só que no meio do caminho nós conhecemos a história. O povo começa a ver os obstáculos, o povo começa a ver os problemas, e no capítulo 13 de Números, nós vemos que Deus pede para Moisés enviar espias, homens das tribos de Israel, cada um de cada tribo, para ir até a terra prometida, para espiar a terra prometida, e esses homens foram até lá. E no capítulo 13 nós vemos que eles voltam reclamando, murmurando, colocando os obstáculos, falando que havia gigante, a terra realmente era boa, mas tinha problema lá, tinha os cananeus, tinha homens que poderiam se levantar e não deixariam eles passar, ou seja, eles não iriam herdar a promessa de Deus. Na visão daqueles homens, principalmente dos 10 homens, eles começaram a influenciar o arraial, eles começaram a influenciar o povo hebreu, eles começaram a influenciar as pessoas falando: não compensa. Não dá, não tem como a gente entrar na promessa de Deus, não tem como a gente entrar naquilo que Deus prometeu para nós, não tem como. Não tem como, porque vai ter problemas, vão ter dificuldades, vão ter gigantes. Mas no meio desses homens havia 2, Josué e Calebe, e esses homens acreditavam, eles persistiam: não tem como a gente entrar. Mas infelizmente, os 10 murmuradores, os 10 que reclamavam, os 10 que não criam na promessa de Deus, conseguiram arrastar e manipular o povo. E o povo então começa a reclamar. E a gente vê então no capítulo 13 o início de uma rebelião contra Deus. O povo se rebela contra Deus. O povo começa a reclamar, murmurar. Então Deus, ele fala que vai destruir o povo.
Deus ele fala para Moisés: Moisés, eu vou destruir, eu vou acabar com o povo só reclama, eu estou levando eles para uma vida melhor, para uma terra melhor, mas eles só reclamam, eles só murmuram. E aí então, Moisés intercede pelo povo. E é curioso porque Deus fala para Moisés: Moisés, é o seguinte, esse povo está reclamando demais, vou matar todo mundo. Deus de amor, amém, querido? Vou matar esse povo que só reclama, que só murmura. Vou acabar com eles, Moisés, e através de você, Moisés, que é obediente, através de você, eu vou fazer uma nação, uma nova nação. Sabe o que Moisés faz? Intercede pelo povo. Se Deus falasse isso, através de você, você vai ser o estrela, você vai ser o nome mais conhecido de todos, através de os seus descendentes, provavelmente você iria falar para Deus, ou eu iria falar para Deus: Deus, pode matar todo esse povo chato. Sim ou não? Pode matar, Deus, povo chato. A gente está querendo pregar o evangelho para ele, a gente está querendo ensinar e o povo está reclamando. Provavelmente o pastor da Bíblia da Paz iria falar isso, mas não fala para ele não, tá bom? Ele ia falar: Deus, mata tudo, Deus. Mata tudo. Mas Moisés, ele era um homem de Deus. Moisés, ele me ensina e ele te ensina. Eu estou brincando, queridos, mas dá para a gente aprender com a vida de Moisés. Moisés intercede pelo povo e Deus não acaba com o povo. Só que aí nós começamos a ver uma rebelião progressiva. Vocês estão aqui, queridos? Amém? Vocês estão comigo? Está prestando atenção? Amém? Nós começamos a ver uma rebelião progressiva. O povo começa então no capítulo 13, se levanta contra Deus, se levanta contra Moisés. Agora no capítulo 21, eles tinham acabado de vencer os cananeus. E Deus coloca eles de novo no deserto. Deus coloca eles de novo no processo. Eles tinham acabado de passar por uma vitória. E agora no capítulo 21 eles começam a murmurar novamente. Eles começam a reclamar novamente. Eles começam a ter saudade do Egito. Eles começam a reclamar do maná, da comida que Deus estava fazendo, dando para eles. Eles começam a reclamar da dinâmica, do processo de Deus na vida deles. E agora Deus pega e manda serpentes. E essas serpentes começam a picar os homens, os israelitas, eles começam a morrer. E nos textos que nós lemos, nos versos que nós lemos, nós vemos que alguns se arrependem, chegam até Moisés, Moisés intercede por eles. E Deus pega e fala para Moisés: Moisés, faz o seguinte, constrói uma serpente. E todos que olharem para essa serpente ficarão curados, ficarão sarados. E o texto que nós lemos, nós vimos que a partir de então, todos que eram picados pela serpente, quando eles olhavam para a serpente que Moisés fez em obediência a Deus, eles eram curados. Isso me chama muito a atenção, porque aqui a gente vê um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E era isso que eu queria trazer e frisar com você. Jesus, em João capítulo 3, Jesus ele trata sobre isso, eu quero ler com você. João capítulo 3, verso 14. Jesus, ele fala dele como ele sendo levantado para a salvação das pessoas. E olha que curioso como Jesus fala em João, o Evangelho, capítulo 3, verso 14. Ele fala assim, para você que é rápido de endereço, ele fala assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja... Da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e todos que estavam sendo picados por causa do pecado deles, por causa da murmuração deles, por causa da desobediência deles, todos que olhavam para a serpente eram curados e viviam. Da mesma forma, Jesus fala aqui em João, da mesma forma que Moisés levantou a serpente, é importante que o Filho do Homem também seja levantado. Então perceba comigo, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida. Jesus está falando o seguinte, da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente, e aquela serpente trazia vida para eles, da mesma forma que Moisés levantou, eu sou esse, que todos aqueles que olharem para mim, todos aqueles que olharem para mim, terão vida eterna. Todos aqueles que foram picados pelo pecado, todos aqueles que foram maltratados por causa da desobediência, destruídos por causa da desobediência, destruídos por causa do pecado, destruídos por causa do erro, todo aquele que olhar para mim terá vida eterna.
Mas esse levantado que Jesus está falando, ele está falando da cruz. Ele está falando da cruz. É importante que eu seja colocado na cruz. É importante que eu seja levantado. É importante que eu seja colocado no madeiro, nesse lugar de maldição, para que todos vocês que pecaram, todos vocês que desobedeceram, todos vocês que murmuraram, todos vocês que reclamaram, venham olhar para mim e lembrar que vocês agora, só tem vida, porque a serpente foi levantada. Agora, perceba comigo o que está falando aqui, ó. Aquilo que era maldição, a cruz era maldição. Todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Aquilo que era maldição se tornou vida. Agora aqueles que olham para a cruz, agora vocês vão lembrar o seguinte, ó, o inocente virou maldito por causa de vocês. Agora vocês vão olhar para a serpente, povo de Israel, e vão sempre lembrar que tem libertação, que não é mérito de vocês, que não é glória de vocês, vocês mereciam ser picados e mortos, mas a misericórdia do Senhor trouxe vida para vocês. Está fazendo sentido? Agora, Jesus foi levantado na cruz, um lugar de maldição por sua causa. E você quer viver um evangelho superficial, de aparência. Só é motivado quando tem um moço bonito ou uma moça bonita. Só faz as coisas para Deus quando está apaixonado, ou quando o dinheiro está na conta, ou quando as coisas vão bem. E aí a gente canta aqui, ó, dia e noite, noite e dia, seja dias ruins, seja dias bons, nós vamos celebrar o Senhor, é tudo mentira. Um Deus que se tornou maldito por minha causa, não tem como eu servir Ele de qualquer jeito. Não tem como eu continuar sendo um filho mal educado. Não tem como eu continuar querendo viver uma vida promíscua, religiosa, superficial. Não tem como, quando eu olho para a serpente levantada no deserto, a serpente que está me dando vida, ou quando eu olho para a cruz do Calvário, a cruz que o inocente se tornou maldito, não tem como viver superficial. Você está comigo ainda? Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Depois não reclama de Deus. Não reclama de Deus quando as serpentes se levantarem e começarem a picar. Depois não reclama, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha tia, a culpa é do meu pai, a culpa é sua. Você murmurou, você reclamou, você não quer mudar de vida, você quer continuar do mesmo jeito. Você quer continuar do mesmo jeito. Se vir culpar seu pai perto de mim, eu vou colocar a mão na sua cabeça e falar, sai em nome de Jesus. Você está acordando, hein? Você está aqui ainda? Ah, povo chato. Se eu tivesse no lugar de Moisés, eu ia mandar Deus matar tudo, gente. Silêncio, estou brincando, gente. Calma, gente. Estou brincando, gente. Não se escandaliza, não. Brincadeira, gente. Amém? Mas a gente fala assim, ó. Mas a primeira pessoa que sai falando mal da gente, a gente já mata no nosso coração. A gente talvez se escandaliza quando o pastor fala isso, porque eu falo mesmo rasgado. Eu não sei qual seria a minha atitude. Aí quando a pessoa sai falando mal da gente, a gente já mata ela no coração, a gente não quer conversa mais. Discordou da gente, a gente não quer conversa mais. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Imagina Moisés pregando para eles, liberta eles, rasga a vida dele, entrega a vida dele para resgatar o povo, e o povo começa a rejeitar a Deus. É porque Moisés era um homem incrível, querido. Moisés era um homem de Deus. Mas talvez eu não seria como Moisés. Você está aqui ainda? Está fazendo sentido para você? Sabe, porque é um povo que Deus está fazendo milagres, Deus está cuidando, e a gente continua murmurando e culpando os outros. Deus está, gente, todo mundo aqui, sabe que precisa viver uma vida em pureza e santidade, mas a gente continua mentindo, a gente continua vivendo a nossa vida em pecado, sim ou não? Todo mundo aqui sabe, todos sem exceção, que Jesus morreu no nosso lugar por causa do nosso pecado, mas a gente continua murmurando, a gente continua reclamando, e Jesus está falando, ei, eu tenho uma terra boa, eu tenho uma terra que emana leite e mel, é só permanecer, o processo é um processo, é passageiro, é só continuar e parar de culpar os outros, é só continuar e parar de dar desculpas, é só continuar e parar de culpar Moisés, culpar Deus, culpar os problemas e os gigantes no meio do caminho. Não, é só continuar e entender que se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer.
Se Deus falou que Ele vai cumprir na nossa vida, Ele vai cumprir na nossa vida. Mas a gente está reclamando, a gente está murmurando, a gente está culpando os outros, está culpando as pessoas. E a primeira aplicação que eu quero mostrar para vocês aqui é a reclamação, murmuração, mata. A reclamação, a murmuração, mata. Gente, nós somos chamados para elogiar Deus. Nós somos chamados para glorificar Deus, louvar a Deus. Quando você fica murmurando, reclamando, você está amaldiçoando. Tem alguém comigo aí? Está fazendo sentido? Está sendo pregado? Juízo de Deus vem. Serpentes para nos picar vem. Porque você está querendo isso. Porque eu estou querendo isso. Porque a gente está abrindo brecha para isso. A gente está abrindo espaço para isso. A murmuração, ei, presta atenção aqui, ó. A murmuração, a reclamação abre espaço para a nossa vida ser uma vida cada vez mais destruída. E aí eu tenho uma pergunta para você hoje para examinar. Como está a sua vida com Deus hoje? Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Como está o relacionamento com sua casa, com seus filhos? Com a sua família? Será que a gente não reclama dos filhos que nós temos? Reclamamos dos filhos que nós temos? Murmuramos dos pais que temos? E é por isso que o negócio está horrível, o ambiente está horrível, o ambiente é pesado, porque a gente coloca apelidinho. Gente, os irmãos são mais próximos de mim, sabem que eu não gosto que fica colocando apelidinho nas crianças. Minha filhinha é isso. Você está amaldiçoando a vida da sua filha. Você está amaldiçoando a vida dos seus netos. Você coloca apelidinho, chama de bênção, chama de homem de Deus, chama de mulher de Deus. Você está acordado ainda? Mas a gente só reclama. Isso é maldição na minha vida. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei o futuro da Radassa e do Samuel, não sei. Eu oro por eles todo dia. Todo dia. Eles são livres. Eles vão ter que ter um encontro com Jesus ainda. Mas uma coisa eu tenho feito. Todo dia. Eu olho para eles e falo: Samuel, você é homem de Deus. Você é bênção na minha vida. Você é um presente de Jesus. Radassa, você é uma mulher de Deus. Você é bênção na minha vida. Você é o presente de Jesus na minha vida. Eu sou muito grato. Clévia, você é um presente de Deus na minha vida. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mas a gente só murmura, a gente só reclama, a gente só fala mal. E Deus está falando: ei, eu tenho algo bom lá na frente. Eu tenho uma terra boa. Eu tenho uma família boa. Mas você está reclamando e murmurando? Então segura o B.O. Porque vai ficar pior. Está pior agora? Se continuar reclamando, culpando os outros e não mudar de vida, vai ficar muito pior. Tem alguém comigo aqui no culto? A reclamação, a murmuração arrebenta, mata famílias, mata relacionamentos. Ei, mulher, para de reclamar do seu marido, comece a elogiar, comece a conversar com ele. Ei, marido, para de reclamar da sua esposa. Comece a conversar, elogiar, destacar coisas boas nela. Eu não estou falando para você ser omisso, vocês serem omissos, não. Tem que dar feedbacks para o crescimento dele, sim, falar onde ele é. Mas a gente também precisa agradecer a Deus pelo que nós temos. Sabe qual que é a mulher certa e um homem certo para você? Aquele que você casou. Casou, já era. Essa é a pessoa certa para você. Que a gente tem. Quem será a pessoa certa para mim? Casou, é essa pessoa. Vai ter que fazer de tudo. Está acordado ainda ou quer me matar? Murmuração, reclamação, destrói famílias. Se a sua vida não está boa é porque você está reclamando o tempo todo, murmurando o tempo todo. Comece a agradecer pela família que você tem. Comece a agradecer pelo casamento que você tem. Comece a ser grato pelos filhos que você tem. Porque senão os filhos vão te colocar depois no asilo e não vai nem te visitar depois, de tão chata, de mãe chata, pai chato que você é. É maldição para os filhos, tem que ser bênção para os filhos. Tem alguém querendo tacar a cadeira? Comece a elogiar, comece a agradecer. Deus, obrigado por nos tirar do Egito, Deus. Sabe, queridos, comece a lembrar como era a nossa vida no pecado. O Egito não era bom não, gente. Era escravidão. Era ser escravo, escravo de Faraó, era serviços forçados, escravo do pecado. E a gente fica reclamando: lá na minha juventude, quando eu era no pecado, eu vivia melhor do que agora que sou crente. Tem alguém entendendo que está sendo pregado? Então, primeiro ponto, a reclamação, a murmuração mata.
Como está a sua vida hoje? Você está vivendo aquilo que você fica falando todo dia. Ai, inferno. Ai, inferno. Você está vivendo, vai viver isso, pô. Você está chamando isso para sua vida? Ai, inferno. Ai, que casamento ruim. Ai, que mulher, essa mulher é uma peste. Vai ser uma peste mesmo, filho. E segura, filho, porque a mulher peste é uma goteira. Sabe aquela casa com goteira, filhão? Ai, que raiva, é ou não é? Então segura, filhão. Você quer isso para sua vida? Marido, esse marido sem vergonha. Vai ser sem vergonha lá fora, vai querer pegar todo mundo. Você está profetizando. Você está falando isso na vida dele? Tem alguém comigo? Comece a reclamar. Opa! Pelo amor de Deus. Era só para ver se você estava acordado, gente. Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus pelo que você tem. Comece a agradecer pelos filhos que você tem, sua chata. Seu chato. Comece a agradecer. Tem gente, que não pode ter filho. Não pode ter filho e é o sonho dele. E você tem filho, você não liga para seus filhos, não liga para suas filhas. Não tem tempo de mês, você tem mais tempo com o WhatsApp, com Netflix do que com seus filhos. Comece a agradecer. Comece a agradecer pelos filhos que você tem. Comece a agradecer pelo marido que você tem. A gente passa mais tempo nas mídias sociais do que com o nosso cônjuge. Para de reclamar, porque isso vai matar a sua casa. O ambiente fica pesado, a sua vida fica pesada, a sua vida não anda. Para de murmurar e comece a agradecer a Deus. Deus, eu estava morto e hoje eu estou vivo, Deus. Eu era preso, eu era escravo, Jesus. E eu sou grato porque hoje eu tenho uma igreja para congregar. Eu posso me reunir. Gente, agradeça que você mora em um país que a igreja pode se reunir. Porque, gente, tem um grupo enviado de Satanás, chamado desigrejados. Eles não querem mais igreja. Comece a agradecer que hoje nós podemos aqui orar um pelos outros. Comece a agradecer que no Brasil a gente pode ter um templo grande para se reunir 50, 60 pessoas. Porque existem países que isso é proibido. E nós brasileiros não vemos o sobrenatural, não vemos o poder de Deus. Sabe por quê? Porque a gente reclama, pessoas reclamam de tudo, nós reclamamos de tudo, nós murmuramos o tempo todo e não agradecemos o que Deus tem nos dado. Está entendendo? É para você mesmo essa pregação, é para mim, é para mim. Pare de reclamar, porque a reclamação mata você. Deus está falando, ei, eu tenho uma terra boa, eu tenho uma terra que emana leite e mel, passe pelo processo. É um processo, o processo está tratando você. Pare de reclamar. Vocês estão acordados ainda? Outra coisa que a gente aprende aqui, e ainda dentro desse primeiro ponto que eu coloquei, é o seguinte: a rebelião é um fermento letal no coração humano. A rebelião é um fermento letal no coração humano. A gente começa aqui, lá no capítulo 3, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a lembrar. Agora no capítulo 21, a gente quer voltar. Começa devagarinho, pequenas reclamaçõezinhas. Começa na moralzinha, é progressiva a rebelião contra Deus. É progressiva a rebelião contra o Senhor. Começa, Deus, por que eu não tenho esposa assim? Por que eu não tenho uma esposa assim? Por que minha família não é? Começa em coisas pequenas. Por que meu filho não é o fofo que eu sempre sonhei? Você não corou, você nunca deu exemplo, talvez. Ele nunca viu isso em você. Essa é uma realidade. Talvez você coloque apelidos nele. Você chama ele de vários apelidos. Sim ou não? Quantos pais e mães fazem isso com os filhos? Colocam de apelido, sabe que o filho chega lá na escola cheio de complexo. Cheio de complexo na escola, porque o pai e a mãe arrebentou de apelido. Aí sabe o que acontece? Uma menininha, os meninos estão arrebentando ela. Cheio de complexo. Aí uma outra menininha começa a falar que ela é bonita. A outra menininha começa a falar que ela é linda. Já era. Lesbianismo. O cara, ele está cheio de complexo. Ele chega na escola, os caras zoam, dentro de casa é zoado. Aí chega um outro bonitinho lá e fala, nossa, como você é lindo. Homossexualismo. Porque lá em casa, a gente semeou só maldição nos corações, Só maldição nos corações dos nossos filhos, Só maldições,
você é isso, você é aquilo. E deixa eu falar uma coisa para você, eu estou falando para você que está aqui hoje. Eu não estou falando só de filhos, mas estou falando de pais, estou falando de mães, estou falando de casamento, relacionamento. Comece a agradecer. Se a rebelião começou errado, se lá no começo você chamava de gatinho, agora você já está chamando aquele animal. Primeiro você começou gatinho, agora você já está naquele outros animais, cavalo, vaca, já está nesses animais. Começou com gatinho, oi gatinho, agora já é cavalo. É ou não é? É ou não é verdade? Conhece cavalo? É cavalo, amém, querido? Égua, a égua é um animal. Então começou com gatinho, ai gato. Agora já está égua, boi, chama o marido de boi. Você está acordado ainda? Comece a mudar os costumes. Comece a agradecer a Deus. Comece a falar na vida do seu marido, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Sabe, mude o ambiente dentro de casa. Sabe, querido? Comece a falar com a sua filha, com a sua neta, é uma mulher de Deus. Comece a agradecer pelo que você tem. Comece a agradecer pelo casamento que você tem. Comece a agradecer pelos filhos que você tem. E pare de reclamar, porque talvez está morto esse ambiente. Talvez a família está morta por causa da reclamação, da murmuração. Talvez o casamento está morto, não se relacionam mais. Não tem mais relacionamento sexual. Relacionamento sexual, o casamento é bênção de Deus. E muitos casamentos não fazem mais isso, sabe por quê? Só reclama. Da mesma forma, crente, ó, presta atenção, que o sexo fora do casamento é pecado, não ter um relacionamento sexual no casamento também é pecado. Você está acordado ainda aqui? Mas o ambiente está pesado. É um ambiente de murmuração, é um ambiente de reclamação. Outro ponto que a gente vê aqui em tudo que a gente está conversando, olhando para Jesus. Olha o que ele fala no verso 14 do capítulo 3. Vou ler de novo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ei, você murmurou? Você reclamou? Nós brincamos, nós conversamos, falamos, exortamos. E eu quero frisar para você aqui nessa manhã. Ei, se você está vivo, se você está aqui, ainda tem uma oportunidade de você olhar para Jesus e ser curado. Se você está vivo, se você está aqui, se você está respirando, ainda que foi picado pela serpente, ainda que tem consequências do pecado, ainda que tem enfermidades do pecado, ei, se você olhar para aquele que foi levantado na cruz, ainda tem vida, ainda tem esperança. Se você olhar para Jesus, ainda tem esperança para sua casa, ainda tem esperança para sua vida sentimental. Você não precisa ficar tirando para todo lado, você não precisa ficar querendo qualquer um, não. Você ainda pode, mulher, você ainda pode, homem. Você ainda pode ter uma vida sentimental, espiritual, familiar sarada, mas olhe para a cruz, olhe para Jesus, olhe para Deus. Ele foi pendurado, ele foi levantado para trazer vida na sua casa, para trazer vida nas suas emoções, trazer vida no seu coração, nos seus relacionamentos com seus pais, no seu relacionamento com seus filhos. Olhe para Jesus, amém? Está comigo ainda? Está fazendo sentido? Comece a olhar para Jesus. Ei, se você está aqui nesta manhã, olhe para Ele. Ele foi levantado. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Importa que Deus seja crucificado. Importa que Deus seja morto. Importa que Deus ressuscita. Ei, tem esperança para você que está vivo ainda. A Bíblia fala o seguinte: aqueles que morrem já era. Vem logo o julgamento. Por isso que não tem essa questão de encarnação. Não existe, é antibíblico. Encarnação, purgatório, é antibíblico. Morreu, já? Quem acredita na Bíblia aqui? Morreu, já era. Morreu, não tem como mais olhar para a serpente que foi levantada. Morreu, não tem como mais olhar para Cristo. Se não olhou antes, se não foi gerado vida antes, já era. Mas se você está aqui nesta manhã, presta atenção aqui, ó. Ainda tem vida para você. Se você está aqui nesta manhã, ainda tem esperança para você. Se você está aqui nesta manhã, ainda tem oportunidade para você. Se você está aqui, olhe para Jesus.
Esse é o segundo ponto que a gente aprende. Não olhe para o Rodrigo, não. Olhe para mim, não, querido. Claro que você precisa sim examinar minha vida. Entende o que eu estou falando? Tem que examinar minha vida. Homens que pregam o evangelho, que ensinam o evangelho, tem que ser examinado. Se a igreja tem que examinar. Vocês têm que, querido, pedir provas contra a igreja. Eu falo isso em público mesmo. Porque o que tem de gente que rouba. Pode vir para cima de mim mesmo. Pode vir. Se quiser pedir conta das coisas, pode vir pedir, que eu vou mostrar tudo para você. Isso é um prazer mostrar. Tem que pedir conta. O homem de Deus tem que prestar conta. Mas é o seguinte, ó. Toda organização humana tem falhas. Toda organização humana é uma organização de homens pecadores, limitado. Então, se você ficar olhando e frisando em homem, você não aguenta. Você está comigo? Você não aguenta. Olhe para Jesus. Porque aí a gente vai servir. Se a gente olhar para Jesus de forma bíblica, eu não estou falando de forma superficial, não. Porque tem gente que fala assim, eu estou lá por causa de Jesus, mas não olha na cara do irmão. Não está por causa de Jesus. Eu estou lá, eu faço por causa de Deus. Mentira. Porque a partir do momento que o irmão não concordar com você, já era, você muda de igreja. Quando a gente faz por amor a Jesus, a gente aprende, biblicamente, a tolerar o irmão chato. Tem um irmão chato do seu lado? Biblicamente, eu aprendo a lidar com o meu irmão chato. Biblicamente, eu tenho que amar o meu irmão. Biblicamente, eu tenho que viver em comunidade que é ferro afiando ferro. É chato sendo tratado através da vida de outro chato. Coisa linda demais. Se eu estou aqui por causa de Jesus, eu entendo que eu tenho que comunhar, eu tenho que viver com as pessoas, eu tenho que ter relacionamento. Está comigo ou não? Porque a gente fala, eu vou por causa de Jesus. Mentira. Porque se for por causa de Jesus, Jesus é isso aqui, Bíblia. Se não está aqui, não é por causa de Jesus. Se não vive como Jesus falou, não é por causa de Jesus. É por causa do Jesus que você criou. Mas não o Jesus bíblico. Você está acordado ainda? Porque o Jesus bíblico, se você está aqui por causa de Jesus, você faz o que ele pediu. Aqueles que me amam, me obedecem, obedecem, praticam a minha palavra. Está fazendo sentido para você ainda? Amém? Então, continue olhando para Jesus, porque ainda tem esperança para você. Eu não sei se você está entendendo isso, mas isso é muito lindo. Quando eu entendo isso, que eu estou vivo ainda, que eu estou aqui hoje pela manhã, em um culto da família, sabe, ainda tem esperança para o Rodrigo. Ainda tem áreas na minha vida que podem ser curadas. Áreas na minha vida que podem ser tratadas. Gente, se eu estou aqui ainda vivo, é porque existem muitas áreas que precisam ser tratadas. Uma vez a pessoa falou do pastor Eis para mim. O pastor Eis é um cara incrível, e ele é um cara incrível, homem de Deus. Mas se ele está aqui na terra ainda, é porque tem áreas na vida dele que precisa ser tratada ainda. Tem áreas na sua vida que precisa ser tratada, áreas na minha vida que precisam ser tratadas. Por isso que nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos continuar olhando para Jesus, ter Ele como primícia na nossa vida. O casamento não é primícia, o sexo não é primícia, o namoro não é primícia. Se você é feliz só quando você está namorando, nunca conheceu Jesus. Se você é feliz só porque você casou, nunca conheceu Jesus, nunca. Sua vida é uma vida religiosa, superficial, de aparência. Está comigo? Mas agora, independente do cenário, eu continuo me alegrando nele. Independente se eu tenho ou não tenho, porque a minha satisfação é Jesus. Eu estou nele, eu estou olhando para o sacrifício dele. Ele se fez maldito por mim, ele morreu no meu lugar. O castigo que me traz a paz foi ele, não eu. É por causa dele. Ele sim é prazeroso, ele sim é gostoso, ele sim é tudo que eu preciso. Ele sim. Se você não está feliz porque você não tem alguma coisa, é provável que Jesus não é primeiro na sua vida. Se você está abatido porque não tem atenção de alguém, ou porque, não deu certo alguma coisa, é provável que Jesus não é Senhor da sua vida. É provável que você não está olhando para Ele. Está comigo? Então, o segundo ponto que a gente vê aqui, olha para Jesus. Ele foi levantado para isso. E o terceiro ponto é o seguinte, e é muito louco o evangelho, gente, eu amo isso. Jesus não veio para condenar. E talvez isso seja muito difícil para você entender. Mas olha o que ele fala no verso 17, do capítulo 3 de João. Ele fala assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar mas para que este fosse salvo por meio
Jesus não veio condenar você que murmurou. Se você está aqui nesta manhã, Jesus está falando, eu quero salvar você. Eu não vim aqui para te lançar para o inferno. Você pode, se continuar vivendo essa vida falsa, essa vida mentirosa, essa vida de murmuração, você pode ir para o inferno. Você vai por conta própria, você não quis crer em mim, você não quis me ter como prioridade, você que vai. Mas eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar. Eu morri para te salvar. Eu morri para que você tivesse vida. Eu morri para você ter relacionamento comigo. Eu morri na cruz, eu fui levantado como a serpente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. E todos que olhavam para a serpente eram curados. Eu fui levantado e todos que olharem para mim serão curados, serão salvos, serão transformados. Eu não vim condenar você, eu vim salvar. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim te chamar para uma vida de mudança. Queridos, a gente tem que pregar o evangelho aqui. Mudança, dá tempo, você está aqui. Dá tempo. Você não morreu ainda, dá tempo. Você está respirando, dá tempo. O pecado, a sua murmuração ainda não te matou, porque é o seguinte, muitos já morreram e não tiveram a oportunidade. A Bíblia fala no texto que nós lemos aqui, Levíticos 21, muitos morreram. É pesado, muitos morreram sem olhar para a cobra que foi levantada. Muitos morreram, queridos, sem olhar para a cruz. Muitos morreram sem olhar para Jesus. Muitos têm morrido sem olhar para Jesus. Muitos estão morrendo sem ser salvos, sem ser curados. Mas Jesus está te dando mais uma chance de salvação. Jesus está nos dando mais uma oportunidade de mudança. Jesus está mais uma vez, ei, eu vim te salvar. Tem chance para você que está aqui. Até quando vai continuar murmurando? Até quando vai culpar sua mãe, seu pai, seu tio? Até quando vai culpar seu marido? Até quando vai continuar amaldiçoando seu casamento? Amaldiçoando seus filhos? Até quando? Ei, tem chance, tem vida para você nesta manhã. As coisas podem ser mudadas. E sabe, você está aqui comigo e Jesus, ele foi levantado e ele tem nos convidado a olhar para ele. E olhar para Jesus é uma mudança de vida, amém? Mudança de vida, aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais. É uma mudança de vida. Eu quero falar para você que veio aqui hoje e não morreu pela picada das serpentes. Você está vivo. Jesus está falando que ainda dá tempo para você. Ainda tem esperança para você. A sua vida emocional é de boa para Ele. Eu achava que eu nunca iria casar por causa dos meus pecados na juventude. Eu pequei tanto. Eu errei tanto na minha juventude, querido. Tenho vergonha de falar, não estou falando com alegria não. Eu tenho nojo dos meus pecados. Nojo. Como que um cara como eu, sabe? Por que eu fiz tudo aquilo? E aí, eu me converti. Com tanto pecado, com tanto erro, com tanto complexo. Eu achava que não tinha mais jeito para mim. Para minha vida emocional. E gente, eu vou falar para você. Eu não sou perfeito, não. Meu casamento é perfeito, não. Eu casei com a nordestina brava. Ela está com uma faca ali. Eu brinco assim, gente, mas eu vivo o céu na minha casa. Às vezes sai faísca. Que a gente está sendo afiado. Mas eu vivo o céu na minha casa. Eu acordo todo dia agradecendo pela vida da minha esposa. Deus, obrigado pela vida dessa mulher que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, obrigado pela vida da Radassa. Obrigado pela vida do Samuel. Eu não merecia isso. Eu merecia ser morto, Pai, no deserto. Mas o Senhor me deu uma família. Sabe, valeu a pena, depois que eu me converti, viver uma vida em pureza e santidade. Um cara que ficou desde os 9 anos até os 20, vivendo uma vida mergulhada em prostituição, em pecado, lascívia. Depois dos 20 até o casamento com a Clévia, eu vivi uma vida em pureza, em santidade. Eu só fui ter relação sexual com a minha esposa depois do casamento. Você está comigo?
Jesus pode fazer um relacionamento incrível, amém, querido? Isso não é nada para Ele. Mas a gente precisa olhar para Ele, Ele precisa ser prioridade na nossa vida. A conferência não é prioridade, a marcha para Jesus não é prioridade. A festinha, o louvorzinho legal não é prioridade, Jesus é prioridade. Eu não quero, gente, eu não quero um grupo de crente superficial não, gente. Eu não quero que a gente venha aqui só aos domingos e canta, levanta. Eu não quero, o louvor, querido, a gente tem recebido feedback, o louvor tem sido legal. Mas eu não quero ver pessoas só chorando no louvor. Eu escuto música na minha casa, eu quero ver homens e mulheres que olham para Jesus. Eu quero ver nesse lugar homens e mulheres que são motivados pela cruz. Homens, mulheres, jovens, crianças, famílias transformadas. Ei, aqui é fácil. Nós precisamos daqui. Nós precisamos da igreja, nós precisamos, mas o desafio está dentro de casa, a primeira igreja. O desafio está no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Gente, nós passamos mais tempo com os nossos amigos de trabalho do que com os nossos parentes, com os nossos familiares. Nós passamos mais tempo, com os nossos amigos de trabalho do que com a nossa comunidade local. O que eles estão vendo lá fora? Será que nós estamos sendo exemplo? Será que nós estamos sendo santos? Será que nós mostramos que nós olhamos para Jesus? Será que Jesus tem sido prioridade na nossa vida, gente? Gente, eu não quero uma igreja vazia, de gente vazia. Eu não quero. Eu quero ver homens aqui sendo transformados por Jesus. Mais alguém? Nós queremos ver jovens tocados por Jesus. Não com uma emoção momentânea. Nós queremos ver jovens, crianças, nós queremos ver casamentos, nós queremos ver homens, mulheres cheios de Deus, que priorizam Jesus, que entenderam a vida no Cordeiro que foi levantado por nós. Está fazendo sentido para você? Eu não quero viver mais eu não quero, gente, eu oro aqui na frente da igreja, isso daqui é tudo superficial. Se Jesus não estiver, eu vou orar agora. Jesus, se o Senhor não for o centro, acaba com tudo, Jesus. Porque senão, e faz tempo que eu oro assim, desde quando comecei a igreja. Às vezes já chegaram e me falaram, não ora assim não. Não ora assim não, eu oro. Jesus, se aqui está tudo superficial, não tem vida sendo mudada, as pessoas vivendo emocionalmente, não faz sentido a gente estar aqui, Jesus. Não faz sentido. Mas eu quero fazer como Moisés. Eu quero interceder pelo povo, Jesus. Senhor, eu não quero só a minha família, os meus descendentes, Pai, sendo levantados pelo Senhor. Eu quero ver famílias sendo levantadas e indo muito mais longe do que a minha família aqui. Senhor, eu oro em nome de Jesus nessa manhã, Pai. Eu intercedo pela Tua igreja. Intercedo pelo Teu povo, Pai. Eu não quero a minha família sendo levantada acima de todos. Eu quero a família do Senhor. A família do Senhor, nós juntos, sendo levantados. Nós queremos ser levantados pelo Senhor, Pai. Nós queremos parar de reclamar. Reclamar da vida. Reclamar do casamento. Reclamar dos filhos. A murmuração tem trazido maldição para a vida de pessoas aqui, O Espírito Santo está falando isso aqui com você, diretamente para você que está aqui, A sua vida está assim, porque você só reclama e não agradece a Deus. A sua vida está assim, desse jeito, pesada. Talvez complexos, talvez depressão, talvez ansiedade, coisas estão vindo sobre a sua vida, por quê? Porque você só reclama. Porque não tem agradecimento dentro do lar. O Espírito Santo tem me chamado a falar isso nesta manhã.